contribuinte brasileiro. Senadora Amélia, a senhora me permitir, claro que vamos descontar o tempo, está nos visitando aqui o Prêmio Nobel da Paz 1980, que é reconhecido no mundo todo como um lutador pelos direitos humanos, o excelentíssimo senhor Adolfo Pérez Esquivel. Se Vossa Excelência permitir, ele fará uma saudação ao Parlamento. Aguardo aqui que ele faça. Obrigado. Então, eu convido o Prêmio Nobel da Paz a fazer uma saudação ao Parlamento brasileiro. Argentino. Buen día a todos y todas. Es un honor estar con ustedes. Vengo aquí a Brasil trayendo la solidaridad y el apoyo de mucha gente en toda la América Latina y la mía personal para que se respete la continuidad de la Constitución, del derecho del pueblo a vivir en democracia. Y, lógicamente, hay dificultades y esperamos que esto se pueda resolver en bien del pueblo brasileño y de toda la América Latina. Creo que en este momento hay grandes dificultades de un posible golpe de Estado, que ya se puso estos mecanismos en funcionamiento en otros países del continente, como es Honduras y Paraguay. Se utilizó la misma metodología. Simplemente decirles que en este momento, más allá de los intereses partidarios, están los intereses del pueblo de Brasil y de toda América Latina. Así que con este espíritu, con esta confianza, hoy he hablado extensamente con la presidenta Dilma y espero que salga lo mejor de este recinto en bien de la democracia y de la vida del pueblo de Brasil. Así que muchas gracias. Muito obrigado. Só um minutinho. Muito obrigado, excelentíssimo senhor Prêmio Nobel da Paz 1980, senhor Adolfo Pérez Esquivel. Ele fez uma saudação e falou das suas preocupações na América Latina e não entrou porque eu pedi para ele na questão específica nossa. Assim, nós respeitosamente ao Prêmio Nobel da Paz, agradecemos aqui a sua visita e pode ter certeza que aqui no Brasil, esse plenário, claro que tem posições divergentes, mas nós todos aqui vamos achar e construir, estamos na busca do melhor caminho, sempre temos como símbolo a democracia. Uma salva de palmas, senhor, e estamos liberados. Senhor presidente. Podem, senhor presidente. Eu queria... Nós vamos assegurar primeiro a senadora na tribuna, ela está com a palavra e que ela faça as considerações necessárias nesse momento. Aproveito ainda que o Prêmio Nobel da Paz, Adolfo Pérez Esquivel, esteja no recinto para dizer-lhe, fique tranquilo, muito tranquilo, senhor Adolfo Pérez Esquivel, conhecemos a sua história, o seu papel. E o Prêmio Nobel da Paz não é um prêmio qualquer. E é por isso, exatamente, por reconhecer a sua relevância, que nós aqui, tranquilize-se, faremos honrando a responsabilidade constitucional que temos nesta casa e perante a nação brasileira. Nós somos com soberania, com independência e com altivez. Mas agradecemos a sua honrosa visita. Mas fique tranquilo, porque saberemos cumprir a nossa missão como determina a Constituição brasileira. Muito obrigado. Eu queria, senador... Me permite, senadora Ana Amélia, uma parte, aproveitando... Eu concedo a parte à senadora Simone e ao senador Ataídes. Também gostaria de aproveitar a presença do Prêmio Nobel da Paz de 1980, também um homem como nós da América Latina, que conhece a realidade e a história do nosso país e do nosso continente. Acho que a presença dele nesse momento é fundamental, embora a nossa preocupação não seja com a democracia brasileira. A democracia brasileira vai muito bem, obrigada. Mas é fundamental a vinda dele nesse momento, porque nos preocupa a todos nós, independentemente de sermos situação ou oposição, em relação aos muros. E Vossa Excelência estava tratando exatamente deste momento.
momento sobre esse assunto. Dos muros de concreto, eu tive a oportunidade de falar aqui, né, nesse momento, dos muros de concreto e dos muros abstratos a povoar a mente do povo brasileiro. Na realidade, não há uma divisão entre as pessoas, são um só povo. E nós passaremos por essa adversidade muito mais forte do que estamos, justamente porque temos uma democracia instalada, instituições constituídas, poderes que se respeitam e são harmônicos entre si, e a democracia vai sair fortalecida, seja qual for o resultado que se advém, talvez não a próxima, mas na outra semana. Mas, de qualquer forma, recebemos com muita boa vontade o Prêmio Nobel da Paz, mas não sem antes deixar muito claro, aqui, pela soberania nacional e pela democracia brasileira, que foi uma democracia conquistada às duras penas, fruto do sangue de homens públicos como Rubens Paiva, do meu partido, nós temos que dizer que a democracia brasileira vai muito bem. Obrigada. Senadora. Concedo a parte, senadora. Concedo a parte ao senador Thaídes, ao senador Cássio Cunha Lima, ao senador Cristóvão Buarque. Obrigado, senadora Ana Amélia. Senhor presidente, eu vou ser mais direto um pouco. Me causou uma surpresa tremenda nesse momento. Eu, inclusive, estou um tanto quanto nervoso. Esta fala do doutor Esquivel, neste momento, neste parlamento, concedida por Vossa Excelência, senhor presidente, a quem eu tenho muita estima, muito carinho e respeito, ela foi inadequada, inaceitável. Esse parlamento jamais poderia ter deixado este senhor, com toda a sua história que nós respeitamos, vir aqui neste parlamento dizer que o Brasil está próximo a um golpe. Eu estou indignado, não admito, como senador da República, assistir uma cena como esta. Não aceito. E o povo brasileiro também não deveria aceitar, e Vossa Excelência, que está no comando agora dessa casa, não poderia ter deixado. Imagino, presidente Paim, se Vossa Excelência soubesse que a fala do doutor Esquivel seria nesta ordem, acredito que Vossa Excelência também não deixaria. Estou surpreso e indignado com o que aconteceu neste parlamento, nesse dia de hoje, presidente. Me permita um esclarecimento, senadora Ana Amélia, a Vossa Excelência ao plenário. Quando o Prêmio Nobel da Paz sentou aqui, eu falei exatamente para ele a seguinte palavra: Vossa Excelência é bem-vindo, faça uma saudação ao povo brasileiro via o parlamento. Neste plenário, a questão é delicada e divide o plenário. Eu peço a Vossa Excelência que faça uma saudação, mas peço que não entre na polêmica interna. Esse foi o pedido que eu fiz a ele, e ele fez a saudação. Claro que os senhores, em seguida, pediram a parte, eu encerrei, pedi a ele que agradecia a visita dele ao parlamento, mas que agora voltávamos à oradora, que gentilmente explicou a ele, na sua visão, com muita clareza, que o debate democrático está acontecendo no país e o resultado será a vontade da maioria. Estou tentando resumir o que Vossa Excelência falou, mas aviso a Vossa Excelência, eu sou muito transparente e não consigo ir nada além da verdade. Falei gentilmente a ele que não seria positivo que ele entrasse na polêmica interna. Ele usou uma palavra e nós democraticamente ouvimos, e como democraticamente permitia a palavra a senadora Ana Amélia, agora a senadora Ana Amélia e eu já dei o tempo necessário, Vossa Excelência também falou, e os outros líderes vão falar. Meu amigo, nós democraticamente asseguramos a palavra a todos, como já fizemos em outras oportunidades para outros prêmios nobres que vieram aqui. Eu fiz a colocação a ele antes mesmo da fala dele. Então, eu peço a Vossa Excelência que retire das notas taquigráficas a fala, então, do doutor Esquivel, por favor. Eu quero só, me permita só para dizer que eu não fugi do regimento. Artigo 199. O Senado poderá interromper a sessão ou realizar sessão especial
para comemoração ou recepção de altas personalidades, a juízo do presidente ou por deliberação do plenário, mediante requerimento. Eu quero apenas dizer que eu, democraticamente, permiti que ele fizesse uma saudação. Digo a todos os senhores, para não entrar num debate interminável, que de minha parte não houve intenção nenhuma. Senador, apenas permiti a ele que fizesse uma saudação. A palavra volta à senadora Ana Amélia. Eu darei o tempo necessário para que os líderes Mas retire essa palavra, senhor presidente. Pede para retirar essa palavra golpe, então, da fala do doutor Esquivel. Por favor, requeiro. Eu quero pedir para manter. Senhores, quem vai decidir sou eu. E vou decidir nesse momento, entendendo a posição desse plenário, que isso não unifica, eu não vejo problema nenhum tirar a palavra golpe aqui das atas. Pronto, acabou. Ok? É um meio Sem a minha concordância, presidente. Eu queria cumprimentar. Um segundo só. Senhor presidente, nós não podemos ser surpreendidos com essas montagens como foi feito. Não foi montagem. Eu confesso a Vossa Excelência que não foi montagem. Não foi montagem. Foi premeditado, não foi por acaso que o senhor veio aqui fazer este pronunciamento. Isso é uma estratégia que este plenário não admite. Quantas autoridades e quantas comissões nós já recebemos de países do exterior? São várias. Nós sempre apresentamos todas elas. Elas não têm direito de chegar aqui ao microfone e se posicionar sobre um assunto interno do país. Esta situação, ela é inaceitável e inadmissível. Esta posição tendenciosa não pode prevalecer no momento em que nós temos que discutir com muita sobriedade e equilíbrio o afastamento da presidente da República. Se nós vamos transformar o microfone da mesa do Senado Federal para a parte de autoridades que são simpáticas à política bolivariana. Calma, pessoal. A poder aqui fazer o seu discurso. Vamos deixar o senador Caiado concluir. Estou colocando aqui agora, senador, me garante. Senador Caiado está garantido a palavra. Está garantido a palavra, senador Caiado. Eu estou falando. Estou falando. Comigo, é comigo. Você que está participando lá. Eu estou pessoal, que ele está garantido a palavra, senador Caiado. Tá certo? Senador Caiado. O que é? Eu estou falando. Senador Caiado, está garantido a palavra. Tá. Quem está falando que está interrompendo o microfone... Está garantido a palavra ao senador Caiado. Senhor presidente, por favor. Nós temos que buscar nós temos que buscar aqui nesta casa uma posição da onde a presidência tem a imparcialidade. Isso é fundamental. Se for querer achar que a mesa diretora vai ser palanque de PT, está muito enganado. Nós não admitiremos isso. E nunca vi, em 22 anos no Congresso Nacional, as autoridades que nos visitam aqui, sem ter o consentimento de todos os líderes, poder usar o microfone para fazer qualquer pronunciamento. Senador Caiado, tal a minha indignação entendi, Vossa Excelência. A retirada da fala do senhor que não tinha essas credenciais para se pronunciar aqui no Senado. Senador Caiado, a presidência já decidiu. Eu vou conceder a palavra ao senador Cássio e já acatei o pedido do senador que pediu que retirasse a palavra golpe. Senador Cássio, com a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu tenho certeza absoluta que a conduta de Vossa Excelência não foi, obviamente, de má fé, longe disso, no sentido de flexibilizar o regimento, porque em instante nenhum o regimento autoriza que a sessão do Senado Federal possa ser interrompida para conceder a palavra a um não senador. A sessão pode ser interrompida para que se registre a presença, para que se possa fazer nós, outros senadores, a saudação, mas jamais conceder a palavra a alguém que, não sendo uma sessão especial, porque só na sessão especial essa palavra pode ser concedida, porque nós estamos numa sessão deliberativa extraordinária do Senado da República. Porque senão vira uma esculhambação. Opa! Porque aí vai virar uma esculhambação. Eu vou trazer um convidado meu que não tem voto popular, que não tem a delegação do povo, e em plena sessão deliberativa do Senado fará um discurso. Eu tenho certeza plena que Vossa Excelência não agiu de má fé. Tanto é que a sua providência
aponta para essa direção ao determinar que os anais retire a expressão usada inadequadamente pelo Prêmio Nobel da Paz, que é muito bem-vindo e que é vítima também de mais uma enganação do governo. O governo enganou o Brasil inteiro. A postura traiçoeira de tentar escamotear a verdade, porque será, se fosse verdade, a primeira vez na história da humanidade que um suposto golpista assume o governo, a golpeada deixa o país, como aconteceu recentemente com a presidente Dilma, ela retorna ao Brasil e o suposto golpista devolve o governo. É a primeira vez na história da humanidade que um golpe em curso está sendo regulamentado pela Suprema Corte do próprio país. É a primeira vez na história da humanidade que se depara com um golpe com amplo direito de defesa. Ou seja, isso é proselitismo puro, é verborragia, é blá, blá, blá. Agora, o que não podemos tolerar é que um não senador, mesmo sendo ele o Prêmio Nobel da Paz, possa interromper uma sessão do Senado Federal, uma sessão deliberativa, sem delegação para tanto, porque ele não recebeu o voto do povo brasileiro, e vir se somar a um discurso politiqueiro, a um discurso que vem sendo feito de forma irresponsável para denegrir a imagem do Brasil, porque aqui não há golpistas. Há aqui senadores e senadoras que vão cumprir a Constituição e que vão afastar a presidente da República, que mentiu para o Brasil, que cometeu fraude fiscal, que levou o país a esta crise sem precedentes, porque cometeu crime de desrespeito à lei orçamentária. Portanto, retirada a expressão golpe por determinação de Vossa Excelência, eu acho que estamos voltando a um patamar de tranquilidade, mas que fique o alerta para que essas flexibilizações do regimento não sejam cometidas. Temos sessões especiais próprias para isso. Em sessão deliberativa, posso ser do meu desconhecimento, mas em sessão deliberativa não conheço mecanismo que a palavra seja concedida a quem não tem o voto popular, quem não tem o voto do povo brasileiro, mesmo sendo o Prêmio Nobel da Paz, que, enganado e iludido, caiu na esparrela desse papo furado, dessa conversa para boi dormir, de que tem golpe no Brasil. Senador Cássio Cunha Lima, eu cumprimento Vossa Excelência pelo equilíbrio. Presidente, pela liderança. Só um minutinho, mesmo porque eu vou ouvir a todos, eu também quero ter o direito de me expressar e alerto e digo mais uma vez, avisei o Prêmio Nobel da Paz, que no ato de gentileza, como presidente da Comissão de Direitos Humanos que sou, que ele não deveria entrar nesse tema. Entendi que assim ele faria uma saudação e em seguida iria se retirar. Em nenhum momento, como disse muito bem e agradeço ao líder Cássio de Cunha Lima, não foi a minha intenção e não foi nada articulado. Eu soube, senador Cristóvão, que ele veio, inclusive, e vai almoçar com Vossa Excelência. E fiz um gesto de gentileza a um Prêmio Nobel da Paz. Foi apenas isso. Mas quero ouvir com muito respeito e carinho o senador Aloysio Nunes, já tinha pedido. Presidente, eu também em seguida, o líder Humberto Costa. pela liderança do PV. Ok. Então, senador Aloysio, Humberto Costa, senador Cristóvão, senador... Quem é que pediu ali primeiro? Álvaro Dias, Garibaldi, Medeiros e senador Ludberto. Senador Aloysio. Senhor presidente. O senador Ana Amélia está na tribuna, mas gentilmente está colaborando com esse momento. Eu estou entendendo que o direito à palavra era minha, mas eu penso que, neste momento, como se trata de uma questão institucional, vou aguardar aqui na tribuna a presidência do Senado, sob o comando do senador Paulo Paim, que teve boa fé, eu também, como senador Cássio, acredito sinceramente na boa fé, disse o que deveria ter dito a ele, que vá tranquilo, senhor Esquivel, nós vamos trabalhar com honestidade. Mas penso que Vossa Excelência, senador Paim, neste momento, dado o fato que aconteceu, estando Vossa Excelência na presidência, Vossa Excelência tem que conduzir esse debate e eu ficarei aguardando para concluir o meu pensamento posterior às manifestações. Senador Aloysio Nunes. Obrigado, senador Ana Amélia, gentil como sempre. Senhor presidente, eu também, como o senador Cássio Cunha Lima, registro a isenção de Vossa Excelência na condução da sessão em que Vossa Excelência se considerava
Vossa Excelência estava na presidência naquele momento. Eu conheci o Prêmio Nobel da Paz, Adolfo Pérez Esquivel, há muitos anos, nos anos 80, ou talvez antes, nos anos 80, quando ele organizou uma manifestação, esteve à frente de uma manifestação de protesto que mobilizou, durante o período da ditadura ainda na Argentina, uma quantidade muito grande de pessoas de protesto contra o assassinato de alguns sindicalistas pela polícia da ditadura. Eu fui a Buenos Aires participar dessa manifestação ao lado de um colega, querido colega, que era líder do PT na Assembleia Legislativa, o Geraldo Siqueira, que hoje trabalha com a ministra do Meio Ambiente. De modo que é um homem de bem, é um homem honrado e que tem uma posição a respeito do que ocorre no Brasil. Uma posição, no meu entender, absolutamente equivocada. Como bem disse o líder Cássio Cunha Lima, a presidente da República sai do Brasil, deixa no seu lugar, como manda a Constituição, o vice-presidente, vai lá, fala nas Nações Unidas, dá entrevista à imprensa, à tarde vai visitar a exposição de Degas, no Museu de Arte Moderna em Nova York, e depois volta para o Brasil. Quer dizer, se houvesse a mínima ideia de golpe, ela não teria feito tudo isso e mais, estaria tomando as providências que a Constituição lhe atribui, não é, para impedir um golpe que estaria em curso. Na verdade, este é um discurso do golpe, é um discurso, digamos assim, já de preparação do PT para atuar na oposição. O PT não defende mais a presidente Dilma e há muito tempo. Essa é a realidade dos fatos. Ela percebe que é um governo que fracassou. O que o PT faz com esse discurso do golpe é apenas um combate de retaguarda. É quando o Exército é derrotado e destaca um pelotão para ficar na sua retaguarda, tiroteando contra o Exército vencedor para proteger a sua retirada. Só isto. O Exército do PT e seus aliados é um exército derrotado. E o pior é que nessa derrota arrastou o povo brasileiro. Vamos segurar a palavra ao senador. Uma recessão tremenda. Tem todo o direito de expressar o seu ponto de vista. Mergulhou o Brasil numa das mais sérias crises da sua história, se não a mais séria. Então, o PT hoje está apenas cumprindo o seu papel até que eu enalteço. Eu, quando vejo meus colegas do PT nesse empenho para, de alguma forma, afinar um discurso que lhe sirva na oposição, para congregar a sua grei neste episódio. Se quiser falar, que se inscreva, por favor, senador, está com a palavra. Eu acho algo que eu admiro. Não é? Embora chateie um pouco, porque é sempre a mesma coisa, mas eu admiro, não posso deixar de louvar. Seguramente, o Adolfo Pérez Esquivel foi vítima de uma... Enfim, ele entrou aqui iludido, não sabia das regras do regimento interno, expressou a sua opinião, não é? E eu lamento que ele tenha sido levado a isso por colegas nossos. Foi uma esparrela que lhe montaram e submeteram o Pérez Esquivel, com a figura respeitável, a esse constrangimento. Muito obrigado, senador Aloysio. Cristóvão. O senador Humberto Costa e, em seguida, o senador Cristóvão. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, antes de mais nada, colocar que nós recebemos a visita de Alfredo Pérez Esquivel na liderança do nosso partido. Tivemos com ele uma conversa, ele falou com a imprensa, como já tinha falado em outros momentos, e o trouxemos aqui para o plenário para que fizesse uma saudação. Obviamente que nós aqui imaginando nos termos que Vossa Excelência colocou. Portanto, a colocação de que houve uma intenção de aqui haver qualquer posicionamento político de quem quer que seja, isso não corresponde à realidade, nem seria nossa intenção, até porque ele já se expressou muito claramente pelos meios de comunicação, pela visita que fez a presidenta Dilma, na imprensa do seu país, na imprensa internacional. Não se criaria aqui uma situação como essa apenas para o registro de uma posição que é pública e que não é dele apenas. É, por exemplo, do secretário-geral da OEA, é, por exemplo, do secretário-geral da Unasul, no parlamento do Mercosul. Ficou decidido ontem o envio de uma comissão de parlamentares para acompanharem a situação do Brasil.
são os principais órgãos da imprensa internacional que dizem claramente que o que está acontecendo, está em curso no Brasil, é um golpe de outro tipo. A própria modernidade faz com que não necessariamente se utilize as Forças Armadas, o Exército, enfim, mas o descumprimento da Constituição, o desrespeito à democracia é, em qualquer situação, um golpe. Eu entendo que isso cause verdadeira urticária naqueles que são hoje a oposição, porque é duro tentar de todas as formas dourar a pílula do que está acontecendo hoje e não conseguir. Estão aí as pesquisas de opinião mostrando que a população não aceita que o conspirador mor assuma a presidência da República, estão as manifestações de artistas, de intelectuais, a população brasileira, de um modo geral, sobre o que está acontecendo aí. Agora, me causa espécie, principalmente, é que quem trouxe aqui para o Senado brasileiro parlamentares de outros países, deputados da Venezuela, senadores da Venezuela, gente da imprensa da Venezuela, para aqui fazer reuniões denunciando o governo de lá e atacando o governo daqui. Os da Venezuela que vieram aqui dizer que o Brasil era conivente com o que eles chamam de falta de democracia na Venezuela, não foram aqui em nenhum momento medidos por essa mesma régua. Medidos por essa mesma régua. Quem desrespeitou esse Senado foi quem organizou reunião de comissões ordinárias aqui, para que parlamentares vinculados à extrema-direita da Venezuela viessem aqui para dar a sua interpretação sobre o que acontecia lá e para, inclusive, falar mal do governo brasileiro. Nós não fizemos isso, nem é nossa pretensão fazermos, mas quem está sem o argumento pelo que fez, não pode querer acusar quem quer que seja. Então, senhor presidente, eu entendo, não foi nenhuma intenção nossa que ele aqui viesse para poder criar qualquer polêmica, até porque nós vamos ter o maior prazer de enfrentar essa polêmica nos dias me permita, líder, até para a reflexão dos próximos que vão falar, em nenhum momento ninguém me pediu que ele falasse. Foi uma decisão somente minha. É um prêmio Nobel da Paz. Eu entendi e falei para ele, eu tenho que falar a verdade. Eu queria que você fizesse uma saudação ao Parlamento brasileiro, mas que não entrasse na polêmica interna que divide o plenário. Foi exatamente isso. Exatamente. Ninguém do PT ou de outro partido me pediu. Até alguém veio aqui e me disse, senador Cristóvão, que queria almoçar com você, e eu disse, olha, peça para ele vir aqui e faça uma saudação, rápida, de 1 minuto. E falei para ele que ele não entrasse nas questões internas. Senador Cristóvão, com a palavra. Senador Paim, primeiro para dizer que eu tenho absoluta convicção que não foi sua intenção o que foi feito. Segundo, dizer que eu conheço o senhor Esquivel há muito tempo, quando eu rodei o mundo defendendo a ideia da Bolsa Escola, ele foi um dos que me recebeu em seu escritório em Buenos Aires. E quando eu soube aqui, agora, de que ele estava, eu o convidei para um almoço. Subi para isso, inclusive. Quando eu vi ele sentar, eu já disse, eu vou esperar a hora do almoço para conversar com ele. Lamento muito que esse almoço não tenha acontecido antes dele vir aqui, porque eu queria passar para ele. E acho que é uma pena que ele não tenha escutado outras pessoas para ver que não tem golpe. Tem uma coisa que é lamentável que aconteça, que é impeachment, interromper o mandato de um presidente no meio. Acho isso antipedagógico, bom é que todos terminem, mas golpe não tem. O impeachment é tão golpe quanto o Brasil é uma pátria educadora. Criaram mais um slogan. E um slogan com fins publicitários para a campanha, não há dúvida disso para mim. Eu tenho a impressão que torce o PT, o presidente Lula, pelo impeachment da Dilma, para ter uma bandeira para carregarem em uma campanha presidencial. Seria bom ter tido uma conversa com ele. Acho lamentável que ele tenha falado, acho lamentável
que a gente tenha sido comparado com o que aconteceu em Honduras e Paraguai. Eu gostaria de explicar a diferença para ele, que certamente não explicaram. E nós perdemos uma grande chance. Não é todo dia que se recebe aqui, senadora Ana Amélia, uma figura da dimensão do Pérez Esquivel. É uma pena, porque é uma grande figura do mundo e do nosso continente. E eu lamento que, provavelmente, em Buenos Aires, a manchete vai ser: deram um golpe no Esquivel. Porque é a sensação que eu fiquei. Ele sofreu um golpe ao virar o porta-voz de uma mensagem falsa. E, finalmente, eu quero dizer que, de tanto chamar de golpista, quem vai votar como senador, e é um direito, pelo impeachment, ou quem ainda nem decidiu, como eu, de tanto chamar a gente de golpista, estão aumentando o número dos que vão defender o impeachment. Pelas acusações grosseiras que eu recebo todos os dias, pelas manipulações como estão fazendo na opinião pública, como tantas outras fizeram, que o Brasil é uma pátria educadora, que o pré-sal resolveria o problema da educação. Quantas vezes eu disse aqui que isso era delírio e manipulação, de que a classe média recebeu 30 milhões de pessoas, todas essas manipulações. Mais uma, é dizer que o impeachment é golpe. E digo com autoridade de quem vai votar sim pela admissibilidade, porque nem devia existir essa regra da Câmara mandar para cá e a gente ter o direito de recusar, mas não declarei ainda, porque não tenho plena consciência de convicção do que é melhor para o Brasil. Se a interrupção desse governo nefasto da presidente Dilma no meio, com todas as consequências negativas para o processo democrático, ou se é melhor que continue e ela assuma a responsabilidade dos seus erros no governo, tentando consertar o que o outro vai ter que fazer. É com essa autoridade que eu digo, senador Esquivel, pena que a gente não tenha almoçado antes, nem sei se vai ter almoço ainda, porque eu teria explicado para o senhor que o senhor teria todo o direito de vir aqui defender o governo da presidente Dilma, mas que, se ela sair, na maneira como está sendo feito todo o processo, com meu voto ou sem meu voto, não será golpe, senador Esquivel. Senador Álvaro Dias, com a palavra. Muito obrigado, senador Senhor presidente. Pela elegância de sempre em relação ao fato ocorrido. Apenas para lamentar, presidente. O senhor Esquivel não merecia essa humilhação, porque eu vejo ele acaba sendo humilhado por ter sido utilizado pela esperteza política. Onde ele esteve antes de chegar aqui? Ele esteve com a presidente Dilma. De quem ele ouviu que se trata de golpe? Ouviu da presidente Dilma. Apenas repercutiu aqui a balela que ouviu lá, no outro lado da rua. Repercutiu aqui a falácia que apreendeu lá. Se tivesse conversado, por exemplo, antes, com o senhor ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Veloso, ouviria que a legalidade do processo do impeachment é inquestionável. Ouviria que golpe seria o crime de responsabilidade sem punição. Se o chefe do Executivo falha, ele ouviria. Se o chefe do Executivo falha, se comete crime de responsabilidade, a palavra é dada ao povo por seus representantes. É, portanto, retornada a esta casa. Enganaram o senhor Esquivel. Uma figura de respeitabilidade internacional se submete a este cenário de enganação. Essa palavra golpe tem sido utilizada por aqueles que pretendem ocultar crimes que foram cometidos nesse país. Aqueles que falam em golpe afrontam o Supremo Tribunal Federal, afrontam a Constituição do nosso país
E eu não acredito que o senhor Esquivel tivesse a disposição de afrontar a Constituição do país, afrontar o Supremo Tribunal Federal e desrespeitar o Poder Legislativo a quem está entregue a deliberação sobre o impeachment da Presidente da República. Eu repito aqui aquele dito popular mineiro: a esperteza quando é demais, vira bicho e come o dono. Senhor presidente, os marqueteiros do PT estão tentando repetir Goebbels. Uma mentira repetida muitas vezes se torna verdade. Repetem tanto essa história de golpe, que é uma falácia, na esperança de que se torne verdade. Não se tornará, senhor presidente. O impeachment ocorrerá na legalidade e respeitando a Constituição do nosso país. Senador Holmgren falou pela liderança do PV. Senador Medeiros. Pois não, pela ordem. Eu quero agora, nesse momento, senhor presidente, apresentar um requerimento. Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, inserção em ata de voto de censura ao senhor Adolfo Pérez Esquivel pela infeliz e inoportuna manifestação por ele realizada na data de hoje no plenário deste Senado Federal, profundamente ofensiva à soberania nacional e à tradição democrática deste parlamento. Porque, de acordo com vários artigos já publicados pelo senhor Adolfo, ele sempre tem mencionado a história do golpe. E comigo, senhor presidente, assina este requerimento o senador José Medeiros, e se algum outros senadores quiserem assinar, também assinarão aqui junto comigo, e eu estou então, neste momento, senhor presidente, fazendo então este requerimento, apresentando este requerimento. Senador Ataídes. Presidente, voto contra. Me permita que eu já responda. Eu sou contra. Para contraditar. Me permita. O Pérez Esquivel está muito acima disso. Não faz sentido, Apoiado. com todo respeito, um manifesto desse tipo. Aí a gente tem que fazer louvores e criticar o fato dos que usaram com essa finalidade. Aliás, qualquer um de nós por aí afora, um dia termina caindo numa coisa dessa, quando alguns companheiros podem chamar e dizer, fale isso. O senhor Esquivel merece nosso aplauso, apesar da minha crítica ao que ele falou naquele momento, manipulado por outras pessoas, não por ele. Senador Ataídes, eu já atendi essa questão de ordem, já mandei tirar a palavra golpe. Vossa Excelência tem todo o direito de entregar mesmo o requerimento. Eu vou concedendo a palavra aos outros senadores. Senador Medeiros, com a palavra. Senhor presidente, o Brasil está parado há mais ou menos um ano, até mais de ano, nessa discussão interminável sobre impeachment. O governo tem se defendido e tem se defendido mal, porque tem perdido precioso tempo criando peças publicitárias para desconstruir esse processo investigatório que é normal, está de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, está de acordo com a Constituição. É um processo político que tem se desenrolando. Agora, o governo tem de usar de muita má-fé contra esse parlamento, muita má-fé contra os senadores, como disse o senador Cristóvão, que ainda nem votaram, ou que ainda nem decidiram o seu voto, mas que já é taxado como golpista. A impressão que se tem é que realmente quer que ocorra o processo de impeachment para ir fazer o discurso que sempre fez, para ir se sentir à vontade no campo da oposição. No campo da oposição, mas oposição ao Brasil. Porque o que aconteceu, senadora Ana Amélia, é que esse governo fraudou, mentiu, enganou, maquiou o orçamento. A partir disso, a partir desse ato, se desenrolou toda essa crise econômica, porque quando tentam relativizar
o crime de pedalada fiscal, simplesmente com o nome e tentar dizer que é uma coisa menor, não é. Foi a partir da maquiagem do orçamento que o Brasil caiu nessa profunda crise. A partir disso aí que foi lhe possibilitado a editar decretos sem autorização disso aqui. Então foi um crime configurado. Está configurado em toda a legislação, na lei do impeachment, na Constituição, na lei orçamentária. E está se desenrolando, está tendo amplo direito de defesa, a comissão está sendo condescendente até, mas usa esse discurso internacionalmente e aqui, como cantilena. Ao invés de se defender, fica só dizendo que é golpe. Neste momento, nós temos um crime, e o governo diz que não é crime. É como se tivesse um gato na sala, ele bebe leite, ele mia, ele tem pelo de gato, cara de gato, mas o governo vem e diz que é cachorro. É isso que está acontecendo nesse momento. Aí pega figuras públicas, usa urdidamente. Eu não tenho dúvida, quero lhe dizer, senador Paulo Paim, lhe admiro e não preciso repetir isso aqui. Se houve essa, vamos dizer, essa macumunação, esse planejamento antes, tem duas vítimas aqui, Vossa Excelência e o Prêmio Nobel da Paz. E eu suspeito muito que tenha havido, porque estava o time completo já aqui, a zaga, para poder assistir a fala do Prêmio Nobel da Paz. Então, um momento difícil para o país, mas, infelizmente, a gente não vê o Partido dos Trabalhadores, os principais atores querendo saída. Não, quem está procurando saída são os senadores independentes, como o senador Cristóvão, como o senador Randolfo, o senador Capiberibe, é a oposição, são outros atores que não o governo. Aliás, eu não consegui entender até agora a incoerência que foi esse governo e como, de certa forma, em alguns momentos, eles mesmos se implodiram. Eles destruíram o governo que construíram e agora tentam jogar a culpa naquela filosofia do desenho animado do Homer Simpson. A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Muito obrigado. Senador Moca, por favor. Senador Paim, Tinha inscrição aí antes. Eu gostaria... Vou segurar o senador Moca, porque já dei a palavra. Senador Donizete, em seguida. Eu gostaria... Senador Garibaldi. Moca. Eu não me incomodo, senador. Não. Senador Moca, com a palavra. Eu gostaria inicialmente de dizer da gratidão aos senadores que, pela perda da minha mãe, postaram, me confortaram, a mim e a minha família. E foi um momento muito duro da minha vida. Queria fazer um agradecimento especial à senadora Simone Tebet, minha irmã e companheira, senadora Ana Amélia também, senador Garibaldi, todos aqueles que aqui publicamente deixaram a sua mensagem de amizade. E eu não gostaria realmente que o momento fosse esse, mas um momento foi constrangedor para um homem do porte, do nível, né, daquele merecedor do Prêmio Nobel da Paz. É uma situação de constrangimento. Eu me sinto constrangido, porque nós tínhamos que estar homenageando um homem desse. Foi essa a intenção. Nós acabamos criando um constrangimento aqui, até porque se cometeu equivocadamente, não sei se a desinformação ou não, se houve malícia nisso ou não, mas acabaram fazendo com que a reação do Congresso Nacional, do Senado, fosse essa. E eu quero me solidarizar com Vossa Excelência, porque Vossa Excelência estava presidindo na melhor da boa-fé, inclusive interrompeu a oradora que encontra-se na tribuna, minha querida amiga Ana Amélia, para que... e agora o constrangimento de retirar palavras proferidas por aquele que o mundo homenageou. Mas, senador Paim, aí para descontrair, para tirar esse ódio, na minha terra, da onde eu venho, na fronteira, a gente diz o seguinte: eu acho que hoje, aqui, aqueles que trouxeram que representa um símbolo da paz para o mundo, tentaram fazer um beija-flor
e saiu um morcego. Senador Moca, nossa solidariedade pela perda da sua mãe, pode ter certeza absoluta que foi exatamente na linha que Vossa Excelência colocou quando demos a oportunidade a ele. É um homem internacional de direitos humanos. A senadora Ana Amélia gentilmente cedeu o espaço para que ele fizesse uma saudação ao Parlamento. E repito, senadora Ana Amélia, com toda a honestidade que todos vocês me conhecem, pedi a ele que não entrasse na polêmica interna. E talvez na emoção do momento ele ultrapassou o sinal em relação a isso. Por isso, senador Ataíde, eu já falei aqui com alguns senadores, e eu diria que é unânime que o seu requerimento, mediante a decisão que já tomei, senador Ataíde, que já tomei, atendendo o pedido de Vossa Excelência, e Vossa Excelência viu que havia pessoas que queriam fazer o contraditório. Eu digo, está decidido, retirem as palavras que se refiram principalmente à expressão golpe. O vosso pedido está atendido e Vossa Excelência foi quem pediu. E Vossa Excelência sabe o respeito e o carinho que eu tenho também por Vossa Excelência. Alguns senadores estiveram aqui, disseram, pai, resolve que o Ataíde dissesse isso, ele é teu amigo. Nós não vamos entrar nessa questão, até em homenagem a esse Prêmio Nobel da Paz do Mundo. Se houve, na hora da sua fala, embora houve a minha orientação, ele avançou, digamos, o sinal em relação ao debate no plenário. Nós temos que entender como um momento, que aquilo às vezes a gente também faz num palanque e num discurso. E por isso eu faço um apelo a Vossa Excelência, e como alguns líderes que já me procuraram, inclusive vinculado a diversos partidos, eu estou pedindo a Vossa Excelência que retire o requerimento e eu me comprometo já a todos as palavras que venham, de uma forma ou de outra, interferir no debate que esse plenário está fazendo, serão retirados. Presidente Paim, então vamos fazer o seguinte, eu concordo plenamente com Vossa Excelência, e Vossa Excelência sabe o tamanho do carinho e o respeito que eu tenho por Vossa Excelência. Agora, eu proponho então o seguinte, vamos retirar das notas taquigráficas toda esta fala ocorrida hoje nessa sessão extraordinária dessa quinta-feira. Então, vamos retirar tudo, então, das Senador notas Ataíde, taquigráficas. Então. Veja bem a minha posição. Se não, presidente Paim, Vossa Excelência pode tomar as providências que eu concordo com Vossa Excelência. Obrigado, senador. Eu confesso que quando o senador Ataíde falou em tirar a palavra golpe, por mais que ela seja dura, eu mesmo duvidei, porque não deixa de ser uma censura a uma pessoa. Talvez não devesse ter falado, não devesse ter ali. Mas eu fiquei calado. Mas agora não, eu acho que aconteceu isso, não vamos esconder o que aconteceu, não vamos jogar debaixo do tapete, mesmo que isso possa servir de propaganda no sentido de confundir impeachment constitucional com golpe. Eu acho que essa sessão aconteceu, por isso ela tem que ficar registrada. Presidente. Eu mantenho a minha posição, que tirarei todas as palavras que se refiram ao polêmica estabelecida hoje no país, onde cada um tem a sua posição legítima. Presidente, só pela Vossa Excelência, me parece que o episódio está superado. Foi solicitado a retirada da expressão das notas taquigráficas. Vossa Excelência muito bem procedeu, determinando a retirada. Não cabe nenhuma apreciação de requerimento aqui, mesmo porque há um consenso da maioria do plenário que não cabe o requerimento desta natureza. Vamos continuar a sessão, o episódio está superado, que se devolva a palavra à oradora, que talvez passe para a história como a oradora que mais tempo ficou aguardando na tribuna, a senadora Ana Amélia. Foi retirada a expressão das notas taquigráficas, não tem requerimento e o episódio... assim, bem ou lamentavelmente, bem porque nós tivemos a honra de receber um Prêmio Nobel da Paz aqui no plenário do Senado, lamentável porque no momento de duro debate na sociedade, neste parlamento, e o debate se trava neste parlamento, mas o evento, o acontecimento passou. Sigamos com a sessão. Muito bem. Senador Ana Amélia com a palavra. Senador Paulo Paim. Senador Donizete, senador Ana Amélia me ajudou aqui, lembrando que Vossa Excelência estava aí, e o senador Garibaldi, e a senadora Lúcia Vânia também. Sem entrar na polêmica do Prêmio Nobel da Paz, eu quero falar da palavra do Gambel. Quem está usando o Gambel, desde que a presidente Dilma ganhou a eleição, não é o PT.
os grandes meios de comunicação, articulado com a oposição, que repete cotidianamente, né, usando essa estratégia maldita desse cidadão maldito que ajudou a levar a assolar o mundo, o Holocausto. Então eu quero protestar contra isso e parabenizá-lo pela iniciativa que tomou de sanar o inconveniente aqui. Vou restringir a estas palavras porque estou inscrito aqui, me inscrevi para poder falar hoje, estou aqui à espera da ordem ser seguida. Senador Garibaldi, por favor. Em seguida, a senadora Lúcia Vânia, com a tolerância da senadora Ana Amélia, que ajudou no encaminhamento. Presidente Paulo Paim, a minha palavra vai ser breve, até porque a senadora Ana Amélia está sendo uma campeã de paciência. Eu queria dizer que Vossa Excelência agiu com absoluta boa-fé. Eu lamentei muito o episódio, mas, senador Paulo Paim, se chega ao plenário do Senado o Prêmio Nobel da Paz Pérez Esquivel, se Vossa Excelência faculta a ele a possibilidade de uma saudação e pergunta a ele e faz ver a ele que ele não deveria entrar na apreciação da situação interna do país, Vossa Excelência foi surpreendido. Eu diria até que ficou até meio chocado, eu acho, porque não esperou nunca que o seu apelo não fosse atendido. Então, senador, Vossa Excelência tem inteira razão, tomou a providência adequada. Eu diria que o episódio serviu de lição, de certa maneira, para que nós tenhamos aqui um certo cuidado com relação ao protocolo, ao cerimonial, quando se tratar de visitantes de outros países. Mas Vossa Excelência teve inteira razão. O Prêmio Nobel da Paz poderia ter visitado o Supremo Tribunal Federal. Como foi dito aqui pelo senador Álvaro Dias, lá ele ouviria o que significa o que estão falando em golpe na visão de ministro do Supremo Tribunal Federal. Senador Paulo Paim, receba a minha solidariedade. O senador Garibaldi não esperava outra posição e que foi a maioria do plenário, acho que 99%, entendeu, e eu transcrevi aqui exatamente o que aconteceu. Senadora Lúcia Vânia. Em primeiro lugar, senador Paim, eu gostaria de pedir desculpas à senadora Ana Amélia, que eu sei o tanto que é constrangedor ficar ali esperando os parlamentares falar. Mas, de qualquer forma, a minha fala vai ser rápida. É só para solidarizar com Vossa Excelência, dizer que o episódio está superado, foi desagradável, mas ainda bem que foi Vossa Excelência nessa mesa, que é uma pessoa que desfruta de todo o respeito dessa casa, uma pessoa comedida, uma pessoa sensata e que, sem dúvida nenhuma, soube superar o episódio de forma equilibrada, sensata. Quero aqui também homenagear o senador Cristóvão, que mediou todo esse debate de forma equilibrada, sensata, colocando as coisas no seu devido lugar. O episódio foi desagradável, foi ruim para o país, foi ruim para o próprio Prêmio Nobel da Paz, mas está inteiramente superado. A minha solidariedade, o meu apoio e, acima de tudo, o meu respeito. Muito obrigado, senadora Lúcia Vânia. Senadora Ana Amélia, com a palavra. Muito obrigado. A solidariedade do plenário no momento de um impasse tão difícil para o país e o carinho que Vossa Excelência da tribuna, que me ajudou de imediato no encaminhamento, acho que só enobrece a casa quando homens de bem entram num debate delicado como esse. Senadora Ana Amélia. Agora, senadora. Restava 10 minutos e eu seguirei exatamente no... Vossa Excelência tem 15 minutos. Não, interessante é que o meu pronunciamento era exatamente dentro de um clima de que as lideranças precisavam de serenidade e de paz. Então, o episódio que aconteceu aqui, felizmente, superado com muita habilidade, pela compreensão da maioria dos senadores, especialmente do senador Paulo Paim, foi superado, mas a minha
manifestação era exatamente para solicitar aos líderes, mas a cada ação ocorre uma reação. E a ação que aconteceu provocou a reação. Então, temos que ver isso nesse ambiente de institucionalidade, de democracia, de soberania clara. Por isso eu disse a ele, nem eu, em respeito aos 85 anos do Esquivel e ao gesto dele que o senador Cristóvão disse, se tivesse falado com ele antes, não teria cometido esse deslize dentro de uma casa que está julgando, que está trabalhando nesse processo. Ninguém pode, a não ser um senador da República, vir aqui falar sobre isso. Porque a casa pertence aos representantes dos estados. Nós somos aqui representantes dos estados eleitos. E a mesma legitimidade que os suplentes que assumiram, que agora se questionam porque Temer não tem voto, todos os suplentes aqui estão aqui legitimados, porque o titular assumiu o governo ou está noutra função. Nós não podemos misturar as coisas. A legitimidade está na Constituição. Quando não tivermos mais suplentes, aí será diferente. Assumirá o que tiver mais votos que disputou a eleição. Mas, por enquanto, a Constituição é muito clara. Então, qualquer senador suplente aqui tem a mesma legitimidade do que um titular. Eu queria também lembrar, porque a cada reação compete uma ação, o senador Jorge Viana, quando eu estava falando, fez uma referência elogiando o governador do Distrito Federal, nosso ex-colega, senador Rodrigo Hollenberg, que, na palavra do senador Jorge Viana, que eu reponho, agiu com muita habilidade, mas eu ouvi, ninguém me disse, o ministro da Justiça, Eugênio Aragão, declarar. Foi uma insanidade, a palavra foi usada pelo ministro da Justiça. Justiça. Foi uma insanidade o que o governador fez em Brasília. É exatamente nessa medida, colegas senadores, que nós temos que pedir, pelo menos, bom senso, respeito, pés no chão, civilidade no relacionamento entre instituições. Para depois o governador declarar, o ministro participou de 3 reuniões para discutir como seria o esquema de segurança naquele dia e em nenhum momento manifestou qualquer objeção ao planejamento feito pelo governo do Distrito Federal. Então, eu volto também ao Palácio do Planalto, ao que aconteceu com o dirigente da CONTAG, incitando com a proteção e aquiescência e apoio da presidente da República, a invasão das terras, das fazendas, das casas, dos gabinetes. Nenhuma reação. Isso não é uma atitude de quem quer a paz. Posso trazer à memória, senadores, o que fez a ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner. Se no Brasil a produção agropecuária é que está levando o país e sustentando o país para não ter uma crise econômica mais grave do que está, assegurando o abastecimento interno e gerando superávites extraordinários na balança comercial, não fosse esse setor, a situação estaria ainda muito mais aguda e já temos hoje 10,5 milhões de desempregados. O que fez a Cristina Kirchner, e a cada ação compete uma reação. Assim que o líder da CONTAG fez a ameaça com a cobertura política dentro do Palácio do Planalto, a entidade que representa os produtores rurais reagiram. Ação e reação. E a entidade que estava silenciosa assume em defesa do impeachment. É a defesa da sua posição legítima. Mas nada disso teria acontecido se não tivesse havido aquele ato. Foi a mesma forma, e agora a presidente volta à carga, dizendo que vai intensificar as demarcações de terras, vai intensificar as desapropriações.
Isso é uma chamada à guerra. Não é uma chamada de paz para o país, que já está convulsionado pelas questões sociais, decorrentes de vários fatores, mas de um desaquecimento violento da economia que está gerando uma fragilidade, uma perversidade social quando quem mais precisa, que são os trabalhadores. Então, nessa medida e dessa proteção, aconteceu na Argentina, e nós temos que olhar o que acontece no país. Cristina Kirchner pegou o setor também fundamental e decisivo para a economia argentina, que era a produção do agronegócio, e simplesmente nocauteou os produtores, taxando a exportação de todos os produtos, inclusive carne, sobre todos eles, criando problemas graves. E a resposta veio com a queda violenta da produção, porque as pessoas abandonaram e deram uma resposta como podiam dar, dessa forma. E na campanha, reagiram da mesma forma. Então, nós temos que entender, para não colocar o nosso país numa guerra civil, é não estimular este confronto. Desculpa falar uma palavra como esta, mas se nós observarmos as ações e os atos dos líderes chamando os exércitos para a rua, nós não podemos ter. Eu prefiro ver o que aconteceu naquele dia 17, quando a Câmara Federal tomou a decisão, naquele domingo, as bandeiras vermelhas do MST, do PT, do PCdoB, de todos os partidos, e as bandeiras brasileiras conviveram pacificamente e saímos de um domingo, eu diria, de grande lição, de grande força para a democracia do nosso país. Eu saí confortada, eu tinha muito receio, mas do caminho que as coisas estão indo, nós temos que rezar e imaginar que proteja-nos os céus, protejam-nos os céus, para que esse país não seja mergulhado num banho de sangue. Então, o gesto de Vossa Excelência aqui, senador Paim, foi um gesto exatamente nessa linha, na linha do entendimento e da paz. Superar um episódio desses, um episódio tão importante, uma visita de um homem de 85 anos, conhecido no mundo inteiro, Nobel da Paz, não é qualquer um. Nós não temos, o Brasil desse tamanho não tem nenhum Nobel da Paz. Não temos nenhum prêmio Nobel, lamentavelmente. Chile tem 2, a Argentina tem 2, a África do Sul tem 4. Então, nós temos que construir um prêmio Nobel da Paz. E veja a figura exatamente, o prêmio Nobel da Paz. Da paz. Vem aqui dentro. Eu entendo, senador Paim, o gesto de Vossa Excelência, até porque, como político e democrata que é, sabe da sensibilidade que esse tema tem para esta casa. Mas, como eu disse a ele, quédate tranquilo, podia ter falado no espanhol, quédate tranquilo, dona Esquivel, que aqui saberemos agir com seriedade, com responsabilidade, respeitando o rito determinado pela Suprema Corte, respeitando a lei e a ordem, do relator ao presidente, todos os eleitores, todos os senadores e senadoras. Agiremos de acordo com a nossa consciência e com a nossa responsabilidade. Com muita honra, eu concedo a parte ao senador.